Por trás dos muros de uma casa aparentemente comum, uma rotina silenciosa escondia algo muito mais grave do que qualquer vizinho poderia imaginar. Durante anos, ninguém percebeu. Nenhuma denúncia formal foi registrada. Nenhuma suspeita concreta foi levantada. Apenas o som habitual dos passos no corredor, o portão que se abria todas as manhãs no mesmo horário, e o silêncio que voltava logo depois. Como se nada ali merecesse atenção especial ou despertasse qualquer tipo de curiosidade. A vida seguia seu curso normal, previsível, monótono, sem sobressaltos. Os vizinhos comprometem-se educadamente, os carros entravam e saíam da garagem. As luzes se acendiam e se apagavam nos horários esperados. Tudo parecia estar em perfeita ordem, funcionando como deveria funcionar em qualquer residência de classe média alta. Mas quando um pequeno detalhe chamou a atenção de uma visitante ocasional, quando uma fresta se abriu naquela fachada de normalidade, o que veio à tona revelou uma forma moderna de escravidão, disfarçada de trabalho doméstico, camuflada sob a aparência de uma relação empregatícia comum. Esta é uma investigação sobre o crime, que se esconde atrás da normalidade. Sobre a exploração que acontece onde ninguém ousa olhar, sobre como a indiferença coletiva pode se tornar cúmplice silenciosa de uma das violações mais graves dos direitos humanos. É uma história sobre poder, controle, submissão e sobre como a crueldade pode habitar os espaços mais insuspeitos, protegida pela respeitabilidade, pela discrição e pelo silêncio conveniente de uma comunidade inteira. O que você está prestes a conhecer não é ficção. Não é exagero, não é sensacionalismo, é um relato baseado em fatos reais, meticulosamente documentados por autoridades competentes, por testemunhas oculares e por provas materiais irrefutáveis. Sobre uma casa onde a aparência de ordem escondia uma realidade brutal, onde o conforto de alguns era sustentado pelo sofrimento invisível de uma pessoa cuja existência foi reduzida à mera ferramenta, a objeto, a propriedade. Esta é a história de um crime que durou anos, que aconteceu à vista de todos e que, no entanto, permaneceu oculto até que um acaso, uma coincidência, uma pequena falha no sistema de controle permitisse que a verdade finalmente viesse à luz. E quando me chocou não apenas pela gravidade dos fatos, mas pela frieza, pela premeditação, pela absoluta falta de humanidade com que foi conduzido. A residência ficava em um bairro nobre da cidade, uma área conhecida pela tranquilidade, pelas ruas arborizadas e perfeitamente asfaltadas, pelos jardins bem cuidados e pelo padrão elevado de vida de seus moradores. Era o tipo de lugar onde as pessoas se cumprimentam durante as caminhadas matinais, onde os carros são sempre novos e reluzentes, onde as casas competem silenciosamente em elegância e bom gosto. Fachada impecável, pintada recentemente em tons neutros e sofisticados. Jardim sempre bem cuidado, com flores da estação e grama aparada com precisão milimétrica. Carros novos estacionados na garagem, modelos importados que refletiam o sucesso profissional dos proprietários. Tudo ali transmitia a imagem de sucesso, organização, respeitabilidade e estabilidade financeira. Era o tipo de casa que aparece em revistas de decoração, que serve de inspiração para vizinhos, que representa o sonho de ascensão social de muitas famílias. Dentro da casa viviam um casal de empresários e seus 2 filhos adolescentes. A rotina era meticulosamente organizada, com horários rígidos para refeições, compromissos profissionais e atividades sociais. Cada membro da família tinha sua agenda própria, seus compromissos, suas responsabilidades. O casal mantinha uma agenda intensa, frequentando eventos corporativos, jantares beneficentes, reuniões de negócios e encontros sociais com outros empresários da região. Eram figuras conhecidas nos círculos empresariais locais, respeitados por sua competência profissional e por sua aparente integridade moral. Para os vizinhos e conhecidos, eram pessoas bem-sucedidas, discretas, exemplares e dignas de admiração.
Ninguém questionava sua reputação. Ninguém duvidava de seu caráter. Ninguém imaginava o que acontecia dentro daquela casa, quando as portas se fechavam e as cortinas eram puxadas. Cuidando de tudo dentro daquela residência, mantendo a ordem, a limpeza e o funcionamento impecável daquele lar, havia uma mulher encarregada das tarefas domésticas. Ela chegava antes do amanhecer, quando as ruas ainda estavam desertas e o sol ainda não havia nascido, e saía sempre depois que o sol se punha, quando a escuridão já havia tomado conta do bairro, ou pelo menos era isso que todos acreditavam. Na verdade, como se descobriria mais tarde, ela nunca saía. Ela vivia ali, confinada, aprisionada, sem liberdade para ir e vir. Era conhecida pelos vizinhos apenas como a empregada, sem nome, sem identidade, sem história pessoal, e raramente era vista fora dos portões da propriedade. Quando alguém perguntava sobre ela, quando algum visitante ocasional mencionava sua presença, as respostas eram sempre vagas, evasivas, como se sua existência fosse um detalhe menor, irrelevante, para a imagem que a família projetava para o mundo exterior. O ambiente parecia absolutamente normal, pelo menos para quem observava de fora. Café servido pontualmente às 7 da manhã, com a mesa posta com perfeição, toalhas limpas, louças organizadas, roupas impecáveis, sempre passadas com esmero e organizadas nos armários com precisão militar. Refeições fartas preparadas com precisão, seguindo receitas elaboradas, atendendo aos gostos específicos de cada membro da família. A casa funcionava como um relógio suíço, sem falhas, sem atrasos, sem reclamações, sem imperfeições visíveis. Tudo estava sempre no lugar certo, na hora certa, da maneira certa. Era uma máquina perfeitamente azeitada, onde cada engrenagem funcionava em sincronia absoluta com as demais. Mas algo naquela casa não se encaixava perfeitamente no quadro de normalidade. Havia uma estranha ausência de vida, uma sensação de vazio que alguns visitantes ocasionais chegaram a mencionar, sem conseguir explicar exatamente o que sentiam. Era uma sensação difusa, incômoda, como se algo estivesse fora do lugar, como se houvesse uma presença invisível pairando sobre os cômodos. Portas sempre trancadas, mesmo durante o dia, mesmo quando não havia razão aparente para tanto. Cortinas constantemente fechadas mesmo em dias ensolarados, impedindo que a luz natural entrasse e iluminasse os ambientes. E principalmente, uma presença que todos sentiam, mas quase nunca viam. A funcionária era como um fantasma, uma sombra que se movia pelos cômodos, sem deixar rastros, sem fazer barulho, sem existir verdadeiramente aos olhos de quem passava por ali. Ela estava ali, mas ao mesmo tempo não estava. Era vista, mas não era notada. Existia, mas não tinha existência reconhecida. Era apenas uma função, um papel, uma ferramenta necessária para o funcionamento daquela casa perfeita. Os poucos que chegaram a Viela de relance descreveram uma mulher de má idade, magra, com expressão cansada e olhar distante. Nunca sorria. Nunca falava além do estritamente necessário. Nunca fazia contato visual prolongado. Movia-se rapidamente, com eficiência mecânica, como se cada segundo de pausa fosse uma transgressão, uma falha, um erro a ser punido. E então desaparecia novamente, engolida pela casa, absorvida pela rotina, invisível aos olhos de todos. Com o tempo começaram a surgir pequenos sinais de que algo estava errado, embora ninguém soubesse exatamente o que. Eram detalhes sutis, quase imperceptíveis, que só ganharam significado quando vistos em conjunto. Muito tempo depois, quando as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixaram e revelaram a imagem completa do horror que acontecia naquela casa, o entregador de supermercado que atendia aquela residência há anos comentou com colegas de trabalho que em todo esse tempo, em centenas de entregas realizadas, nunca viu a funcionária atravessar o portão principal. Ela sempre recebia as compras na porta dos fundos, rapidamente, sem conversa, sem sorrisos, sem qualquer tipo de interação social. Pegava sacolas, agradecia em voz baixa e fechava a porta imediatamente.
como se tivesse pressa, como se não pudesse perder tempo, como se alguém estivesse observando e cronometrando cada segundo daquela interação. Uma vizinha, que morava na casa ao lado e tinha visão parcial do quintal, notou que, mesmo em dias de descanso obrigatório por lei, mesmo aos domingos e feriados, a luz da lavanderia permanecia acesa a madrugada adentro, como se o trabalho nunca parasse, como se não houvesse pausa, folga ou descanso. Ela chegou a comentar com o marido que achava estranho, que aquilo não parecia normal. Mas o marido respondeu que cada casa tinha sua própria dinâmica, que não era da conta deles, que não deviam se meter na vida alheia. E assim, como tantas outras vezes, a suspeita foi abafada pela conveniência, pelo desejo de não se envolver, pela preferência pelo silêncio em vez do confronto. O casal, sempre muito reservado, mantinha o controle absoluto da rotina doméstica. Não permitiam que a funcionária atendesse o telefone fixo quando tocava. Não permitiam que ela recebesse visitas, nem mesmo de familiares. Não permitiam que ela saísse sozinha, nem mesmo para comprar itens pessoais básicos como roupas ou produtos de higiene. Tudo era controlado, monitorado, autorizado ou negado pelos patrões. Segundo relatos que vieram à tona posteriormente, durante as investigações conduzidas pelas autoridades, a empregada era constantemente vigiada. Tinha restrições severas para sair da propriedade, não possuía telefone celular próprio e raramente falava com alguém de fora do círculo familiar dos patrões. Quando precisava de algo, tinha que pedir autorização. Quando adoecia, era medicada dentro de casa, sem acesso a atendimento médico externo, sem consultas, sem exames, sem acompanhamento profissional adequado. Dentro da casa, o tom de voz dos patrões era sempre o mesmo: frio, cortante, autoritário, desprovido de qualquer gentileza ou reconhecimento. Não havia palavras de agradecimento pelo trabalho realizado. Não havia elogios, não havia reconhecimento, não havia humanidade nas interações. Havia apenas comandos secos, exigências constantes e críticas por erros mínimos ou imaginários. Ela fazia todas as tarefas, absolutamente todas, da limpeza profunda dos cômodos ao preparo das refeições, passando pela lavagem e passagem de roupas, cuidado com o jardim, organização dos armários, limpeza dos carros e qualquer outra demanda que surgisse. E dormia em um pequeno cômodo sem janelas, no fundo da propriedade, longe das áreas sociais, longe da visibilidade, longe de qualquer possibilidade de ser notada ou de ter sua situação questionada por visitantes. Não havia registro formal de contrato de trabalho, não havia carteira assinada, não havia pagamentos regulares documentados, não havia depósitos bancários, recibos ou comprovantes de qualquer natureza. O que havia era silêncio. Um silêncio pesado, opressor, imposto por medo, por necessidade, por falta de alternativas, por ameaças veladas e explícitas. A funcionária havia sido convencida, ao longo dos anos, de que não tinha para onde ir, de que não tinha direitos, de que seria presa se tentasse fugir, de que ninguém acreditaria nela se denunciasse, de que sua situação era culpa dela mesma, de sua incompetência, de sua falta de gratidão. As câmeras de segurança instaladas ao redor da propriedade, curiosamente, nunca apontavam para dentro da casa, apenas para os muros externos, para as ruas, para os pontos de acesso. Como se o perigo estivesse sempre do lado de fora, nunca dentro. Como se o que acontecia intramuros não precisasse ser registrado, ou justamente por isso não devesse ser. Essa escolha deliberada, de onde posicionar as câmeras, revelaria, mais tarde, uma consciência clara de que o que acontecia dentro daquela casa não poderia ser documentado, não poderia ser visto, não poderia deixar rastros que pudessem ser usados como prova. Houve momentos em que a funcionária tentou pedir ajuda. Uma vez, quando um técnico de televisão a cabo foi chamado para fazer uma instalação, ela tentou entregar um bilhete, mas foi interrompida pela patroa, que apareceu subitamente e a mandou voltar para a cozinha. O técnico percebeu a tensão, mas não entendeu o significado. Outra vez, durante uma
uma festa na casa, ela tentou sussurrar algo para uma convidada que havia ido até a cozinha buscar gelo. Mas a convidada, constrangida e sem entender, apenas sorriu e saiu rapidamente. As tentativas de socorro eram sempre abortadas, sempre frustradas, sempre punidas depois com restrições ainda maiores, com ameaças ainda mais severas, com isolamento ainda mais profundo. A verdade começou a se revelar por acaso, como tantas vezes acontece em casos de crimes ocultos por anos, protegidos por camadas de silêncio, medo e indiferença. Certa manhã de inverno, particularmente fria, uma técnica de manutenção foi chamada para consertar o sistema de aquecimento central da residência, que havia apresentado falhas durante a noite. Era um serviço de rotina, que deveria durar algumas horas, envolvendo inspeção dos dutos, verificação das conexões e eventual substituição de peças defeituosas. A técnica, uma mulher experiente que trabalhava na área há mais de 15 anos, chegou pontualmente e foi recebida pelo empresário, que a conduziu até o porão, onde ficava o sistema central de aquecimento. Durante o trabalho, enquanto inspecionava os dutos e conexões que passavam pelos cômodos da casa, serpenteando pelas paredes e pelo teto, a técnica precisou acessar diferentes áreas da residência para verificar as saídas de ar e os pontos de distribuição de calor. Foi assim que chegou até os fundos da propriedade, onde ficava aquele pequeno cômodo isolado, e foi ali que notou um detalhe que ninguém havia percebido antes, ou que ninguém havia questionado: uma fechadura reforçada, do tipo usado em portas de segurança, instalada por dentro do pequeno quarto dos fundos, aquele cômodo sem janelas onde a funcionária supostamente descansava após as jornadas de trabalho. Intrigada com aquele tipo de instalação, que não fazia sentido algum em um quarto de descanso, já que fechaduras reforçadas são normalmente instaladas por fora, para proteger o interior de invasões, e não por dentro. Ela perguntou ao empresário sobre o cômodo. A resposta foi evasiva, quase defensiva, com um tom de irritação mal disfarçado. Ele disse que era apenas um depósito, um espaço de armazenamento para objetos antigos e equipamentos sem uso, nada mais, nada que merecesse atenção. Mas a técnica havia visto, através da porta entreaberta, roupas penduradas em cabides improvisados, um colchão fino no chão, objetos pessoais como escova de dentes e sabonete. Aquilo claramente não era um depósito, aquilo era um quarto habitado, e a fechadura reforçada por dentro sugeria que alguém estava sendo trancado ali, impedido de sair. Mas enquanto fazia o reparo em um duto próximo à parede daquele quarto, agachada no chão com suas ferramentas, a técnica ouviu algo que a fez parar imediatamente, que a fez congelar no lugar. Uma voz abafada, fraca, vindo de dentro do cômodo. Um pedido curto, quase inaudível, pronunciado em tom de desespero contido. Por favor, me ajude. Alguém estava ali. Alguém estava trancado. Alguém estava pedindo socorro. A técnica sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Olhou ao redor, verificou se o empresário estava por perto, e então, em voz baixa, perguntou através da porta: "Você está bem? Precisa de ajuda?" A resposta veio em sussurro: "Estou trancada. Não consigo sair. Por favor." Aquilo a deixou profundamente inquieta, perturbada, incapaz de continuar o trabalho como se nada tivesse acontecido. Terminou o serviço o mais rápido possível, evitando contato visual prolongado com o empresário, inventando desculpas para não aceitar o café oferecido, ansiosa para sair daquela casa que de repente parecia carregada de uma energia sombria e ameaçadora. Saiu da casa, entrou em sua van de serviço e, por alguns minutos, ficou ali parada, tentando processar o que havia acabado de presenciar, tentando decidir o que fazer. Horas depois, ainda perturbada, discretamente, relatou o ocorrido a uma vizinha com quem havia conversado brevemente, na rua enquanto descarregava suas ferramentas. A vizinha, que já tinha suas próprias desconfianças sobre aquela casa, que já havia notado sinais estranhos, decidiu ligar para as autoridades. Fez uma denúncia anônima, detalhada, relatando tudo
tudo o que a técnica havia contado e acrescentando suas próprias observações acumuladas ao longo dos anos. A denúncia anônima foi o início de uma operação discreta, conduzida por agentes especializados em crimes contra a dignidade humana e trabalho escravo, vinculados ao Ministério Público do Trabalho e à Polícia Federal. A operação foi planejada cuidadosamente, com mandado judicial obtido com base nos relatos e nas evidências preliminares. Quando os agentes chegaram à residência, em uma manhã de quinta-feira, munidos de mandado judicial e acompanhados por assistentes sociais e profissionais de saúde, encontraram a funcionária trancada no quarto dos fundos, exatamente como havia sido relatado. Ela estava visivelmente fragilizada, com marcas evidentes de exaustão física e desnutrição, a pele pálida aos olhos fundos, as mãos trêmulas. Estava assustada, confusa, sem entender exatamente o que estava acontecendo, com medo de que aquilo fosse algum tipo de armadilha, alguma nova forma de punição. Levou alguns minutos até que conseguisse falar, até que os agentes conseguissem acalmá-la e convencê-la de que estava segura de que não seria punida de que finalmente seria libertada. E quando falou, quando finalmente encontrou coragem para contar sua história, o relato foi devastador. Ela contou que trabalhava naquela casa há mais de 7 anos, sem salário fixo, sem documentos registrados, sem carteira assinada e sob ameaças constantes. Recebia apenas pequenas quantias esporádicas, sempre insuficientes para qualquer tipo de independência, sempre condicionadas ao que os patrões chamavam de bom comportamento. Era acordada de madrugada, por volta das 4 da manhã, para preparar o café da família. Alimentava-se das sobras das refeições. Nunca tinha direito a comer junto com a família, nunca tinha acesso aos mesmos alimentos. Não tinha permissão para sair sozinha, nem mesmo para visitar parentes distantes que moravam em outra cidade. Quando questionava, quando ousava perguntar sobre seus direitos, sobre salários, sobre folgas, era ameaçada de ser denunciada à polícia por suposto roubo, ou de ser mandada embora sem nada, sem dinheiro, sem documentos, sem ter para onde ir. O casal, surpreendido pela fiscalização e pela presença das autoridades em sua casa, alegou imediatamente que tudo não passava de um mal-entendido, de uma interpretação equivocada da situação. Disseram que a funcionária era tratada como parte da família, que tinha tudo o que precisava, que nunca reclamou de nada, que estava ali por vontade própria, que poderia sair quando quisesse. Mas as provas falavam por si, contradiziam cada palavra daquela defesa improvisada. Roupas rasgadas e sujas, inadequadas para o clima frio, colchão improvisado, fino, colocado diretamente no chão frio de cimento, sem lençóis adequados, sem travesseiro decente. Uma agenda manuscrita encontrada em uma gaveta do escritório, com anotações detalhadas de horários abusivos, tarefas intermináveis e punições por erros mínimos, como quebrar um copo ou esquecer de desligar uma luz. Não havia como negar, não havia como disfarçar, não havia como transformar aquilo em mal-entendido. O crime estava ali, documentado, visível, inegável, escancarado diante dos olhos de todos. A notícia se espalhou rapidamente. Primeiro entre os vizinhos, que se reuniram em pequenos grupos nas calçadas, comentando em voz baixa, incrédulos, chocados, depois pela imprensa local, que enviou equipes de reportagem para cobrir o caso. E em poucos dias ganhou repercussão nacional, sendo destaque em telejornais, programas de rádio e portais de notícias. A casa de fachada perfeita, símbolo de sucesso e respeitabilidade, tornou-se o centro de uma investigação que escancarou a realidade oculta de muitos lares de classe alta no país. O caso não era isolado. Era apenas um entre tantos outros que permanecem invisíveis, protegidos pelo silêncio, pela vergonha das vítimas, pela cumplicidade passiva da sociedade e pela indiferença conveniente de quem prefere não ver, não saber, não se envolver. Os vizinhos, antes indiferentes ou alheios ao que acontecia a poucos metros de suas próprias casas, se dividiram entre o choque genuíno e o silêncio constrangido. Alguns afirmavam, em entrevistas concedidas a jornalistas que cercavam o bairro, nunca ter percebido nada de errado, nunca ter notado qualquer sinal de que algo grave estava acontecendo. Diziam que a família parecia normal, que nunca ouviram gritos, que nunca viram nada suspeito. Outros confessavam,
em tom baixo, com um olhar envergonhado. Que sempre acharam estranho o comportamento da família. Que sempre notaram a ausência da funcionária nas ruas. Que sempre estranharam as cortinas sempre fechadas. Mas que nunca imaginaram que pudesse ser algo tão grave, tão cruel, tão desumano. Havia também aqueles que preferiam não comentar, que fechavam as portas quando viam jornalistas se aproximando, que desviavam o olhar quando questionados, como se o escândalo pudesse contaminar a reputação do bairro inteiro, como se falar sobre o assunto fosse admitir algum tipo de cumplicidade. O casal foi detido preventivamente, algemado diante das câmeras, conduzido para a delegacia em viaturas policiais, enquanto vizinhos observavam das janelas. O caso foi classificado pelas autoridades como trabalho análogo à escravidão, crime previsto no artigo 149 do Código Penal Brasileiro e passível de pena de reclusão de 2 a 8 anos, além de multa. As investigações revelaram que a funcionária havia sido recrutada anos antes, em uma cidade do interior, em uma região pobre e com poucas oportunidades de emprego, com promessas de emprego digno, salário justo, moradia adequada e possibilidade de enviar dinheiro para a família. Ao chegar, teve seus documentos retidos, sob a alegação de que seriam necessários para fazer o registro formal, mas nunca foram devolvidos. Foi isolada de qualquer contato externo, proibida de usar telefone, proibida de sair sozinha, proibida de conversar com vizinhos. E aos poucos, sistematicamente perdeu completamente a autonomia sobre a própria vida, tornando-se prisioneira, escrava, propriedade, organizações de direitos humanos, sindicatos de trabalhadores domésticos e movimentos sociais passaram a usar o caso como símbolo de uma ferida social ainda aberta no país, a naturalização da exploração doméstica sob o disfarce da ajuda, da gratidão ou da suposta generosidade dos patrões. Especialistas em direitos trabalhistas e em combate ao trabalho escravo apontaram que milhares de trabalhadores domésticos, em sua maioria mulheres negras e pobres, vindas de regiões periféricas ou do interior, vivem em condições semelhantes, sem registro, sem direitos, sem voz, sem possibilidade de denunciar, e que a sociedade muitas vezes prefere não enxergar, porque enxergar exigiria mudança, exigiria responsabilidade, exigiria confronto com privilégios históricos, exigiria reconhecer que o conforto de muitos é sustentado pelo sofrimento invisível de outros. A funcionária foi acolhida por um programa de proteção a vítimas de trabalho escravo, coordenado pelo governo federal, em parceria com organizações não governamentais, e recebeu acompanhamento psicológico especializado, atendimento médico completo e assistência jurídica, para garantir seus direitos trabalhistas e buscar reparação pelos anos de exploração. Mas o trauma, segundo os profissionais que a atenderam, psicólogos e assistentes sociais experientes em casos de violência e abuso, poderia levar anos para cicatrizar, talvez décadas, talvez nunca cicatrizasse completamente. Ela tinha dificuldade para dormir, acordava no meio da noite com pesadelos, revivendo os momentos de terror. Tinha medo de sair sozinha, sentia-se observada constantemente, como se os patrões ainda estivessem vigiando cada movimento. Tinha crises de ansiedade ao ouvir vozes autoritárias, ao ver portas sendo trancadas, ao sentir qualquer tipo de restrição à sua liberdade. O corpo havia sido libertado, mas a mente ainda estava presa naquele quarto sem janelas, ainda ouvia os comandos frios, ainda sentia o peso da opressão. Dentro da comunidade, a casa permanece vazia até hoje. As cortinas continuam fechadas, como se guardassem o eco do que ali aconteceu, como se as paredes ainda carregassem a memória do sofrimento. Ninguém quer comprar a propriedade, apesar do preço ter sido drasticamente reduzido. Ninguém quer morar onde o sofrimento foi tão intenso, tão prolongado, tão deliberado. Corretores de imóveis relatam que potenciais compradores desistem assim que descobrem a história da casa. A casa se tornou um monumento involuntário à crueldade humana. Um lembrete silencioso de que o mal pode habitar os lugares mais insuspeitos. De que a barbárie
e pode se esconder atrás da respeitabilidade, de que o horror pode acontecer onde menos se espera. Meses depois da prisão do casal, durante a perícia detalhada e minuciosa nos objetos apreendidos na residência, conduzida por peritos criminais especializados, os investigadores encontraram algo que tornaria o caso ainda mais perturbador, ainda mais chocante, ainda mais revelador da natureza premeditada e sádica do crime. Escondida atrás de uma prateleira no quarto da funcionária, camuflada entre caixas velhas e objetos sem uso aparente, estrategicamente posicionada para ter o melhor ângulo possível do cômodo inteiro, havia uma câmera de vigilância de alta resolução. O equipamento estava ativo, conectado à rede interna da casa através de cabo Ethernet, e registrava continuamente cada movimento, cada gesto, cada momento em que a vítima descansava por alguns minutos após horas de trabalho ininterrupto. Cada vez que ela chorava sozinha, cada vez que ela se ajoelhava para rezar pedindo libertação, as gravações, armazenadas em um servidor digital localizado no escritório do casal, com capacidade para meses de filmagens, mostravam algo ainda mais chocante do que a exploração em si. Mostravam que o casal assistia às imagens em tempo real, do conforto de seu escritório climatizado, em uma tela de computador instalada discretamente ao lado do monitor principal, como se fosse apenas mais uma janela aberta, mais um programa rodando. As expressões frias, a vigilância constante, o controle absoluto sobre cada segundo da vida daquela mulher, tudo estava documentado nas próprias gravações de segurança do escritório. Havia momentos em que a patroa, enquanto trabalhava em seu computador, olhava para a tela secundária, observava a funcionária por alguns segundos, e então ligava para o telefone interno e dava ordens imediatas, claramente baseadas no que estava vendo pela câmera. Por que você está parada? Volte ao trabalho. Você já comeu demais. Guarde essa comida, apague essa luz e vá dormir. Você está desperdiçando energia. Havia momentos em que o patrão, durante reuniões virtuais de trabalho, mantinha a janela com a imagem do quarto aberta em segundo plano, dividindo a atenção entre seus negócios e a vigilância da funcionária. Havia momentos em que aumentava o volume para ouvir o que a funcionária murmurava sozinha. Exausta, antes de dormir, as orações sussurradas, os pedidos de ajuda dirigidos a um Deus que parecia não ouvir, as lamentações sobre a família distante que não via há anos. E havia, mais perturbador ainda, momentos em que o casal assistia juntos, comentando, rindo, fazendo observações cruéis sobre a aparência dela, sobre seus movimentos, sobre sua fragilidade. Como se fosse entretenimento, como se fosse um programa de televisão, como se aquela mulher não fosse um ser humano, mas apenas um objeto de diversão. As imagens se tornaram a prova definitiva, irrefutável, de que o crime não era fruto de negligência, de falta de consciência ou de um deslize moral ocasional. Era fruto de planejamento meticuloso. Era fruto de prazer pelo domínio. Era fruto de uma perversão que transformava o sofrimento alheio em espetáculo privado, em entretenimento doméstico, em exercício de poder absoluto sobre outro ser humano. O que antes parecia apenas um caso grave de exploração doméstica, revelou-se uma prática deliberada de submissão humana, conduzida com frieza, com método, com prazer sádico, com total consciência da ilegalidade e da imoralidade dos atos. A defesa do casal, contratada com advogados caros e experientes, tentou alegar que a câmera era uma medida de segurança legítima, que não havia intenção de humilhar ou controlar além do razoável, que era apenas uma forma de garantir que o trabalho estava sendo feito adequadamente. Mas os próprios arquivos de vídeo contradiziam frontalmente essa versão. Havia risos, havia comentários depreciativos, cruéis, desumanos, havia uma satisfação evidente, inegável, em observar a exaustão, a fragilidade, a solidão, o desespero daquela mulher trancada em um cômodo sem saída, sem esperança, sem futuro. O caso ganhou uma dimensão ainda mais sombria, e a pena solicitada pelo Ministério Público foi aumentada
aumentada consideravelmente, incluindo agravantes por tortura psicológica, cárcere privado e violação sistemática da dignidade humana. Especialistas em psicologia forense, chamados para analisar o comportamento do casal, identificaram traços de sadismo, de necessidade patológica de controle e de completa ausência de empatia. O laudo psicológico concluiu que o casal representava perigo real para outras potenciais vítimas e recomendou pena máxima e acompanhamento psiquiátrico obrigatório. O caso se tornou referência em cursos de direito, em seminários sobre direitos humanos, em treinamentos para fiscais do trabalho, como exemplo extremo de como a exploração pode evoluir para formas sofisticadas de tortura, quando combinada com recursos tecnológicos e isolamento da vítima. O caso levantou uma pergunta que continua ecoando entre paredes silenciosas, em bairros nobres e periféricos, em casas grandes e pequenas, em residências de fachada impecável e em barracos de periferia. Quantas outras histórias semelhantes continuam trancadas atrás de portas impecáveis, onde o brilho da aparência serve apenas para esconder o peso da opressão? Quantas outras mulheres, quantos outros seres humanos acordam de madrugada, trabalham até a exaustão completa, dormem incômodos, sem janelas, sem dignidade, sem esperança e vivem sob vigilância constante, sob ameaças diárias, sob controle absoluto, sem que ninguém perceba, sem que ninguém denuncie, sem que ninguém se importe o suficiente para investigar, para questionar, para intervir? Segundo dados do Ministério Público do Trabalho, centenas de casos de trabalho análogo à escravidão são identificados anualmente no Brasil. E especialistas estimam que o número real seja muito maior, já que a maioria das vítimas não denuncia, por medo, por vergonha, por falta de informação sobre seus direitos ou por absoluta falta de meios para buscar ajuda. O trabalho doméstico, historicamente desvalorizado e invisibilizado, continua sendo uma das áreas com maior incidência de violações trabalhistas graves, desde falta de registro e não pagamento de salários, até situações extremas como a relatada neste caso. No fim, o trabalho invisível continua sendo o espelho mais cruel das desigualdades que muitos preferem não ver. É o reflexo de uma sociedade que ainda naturaliza a exploração, que ainda aceita que algumas vidas valham menos, que ainda permite que o sofrimento de um sustente o conforto de outros, que ainda fecha os olhos para a dor alheia quando essa dor acontece dentro de casas, longe dos olhares públicos, protegida pela privacidade, pela discrição, pela respeitabilidade dos exploradores. E enquanto essa indiferença persistir, enquanto o silêncio for mais cômodo do que a denúncia, enquanto a conveniência for mais importante do que a justiça, casos como este continuarão acontecendo, escondidos atrás de fachadas impecáveis, protegidos pela normalidade aparente, alimentados pela nossa própria omissão, pela nossa própria recusa em ver o que está diante dos nossos olhos. A funcionária, hoje em processo de recuperação e reconstrução de sua vida, concedeu uma breve entrevista meses após sua libertação. Disse que o mais difícil não foi o trabalho exaustivo, não foi a fome, não foi o cansaço físico. O mais difícil foi a sensação de não existir, de não ser vista como pessoa a ser tratada, como objeto, como ferramenta, como propriedade. Disse que o que mais a machucou foi perceber que as pessoas viam, mas não enxergavam, que passavam por ela, mas não a notavam, que ela estava ali, visível, mas invisível ao mesmo tempo, e que essa invisibilidade, essa negação de sua humanidade, foi a forma mais profunda de violência que sofreu. Este caso nos obriga a refletir sobre nossa própria responsabilidade, sobre quantas vezes passamos por situações suspeitas e preferimos não nos envolver, sobre quantas vezes ouvimos relatos preocupantes e escolhemos acreditar nas explicações convenientes, sobre quantas vezes fechamos os olhos porque ver exigiria ação, exigiria coragem, exigiria sair da zona de conforto. A técnica que denunciou poderia ter ignorado. A vizinha poderia ter decidido não se meter, mas elas escolheram agir. E essa escolha
escolha salvou uma vida, libertou uma pessoa, interrompeu um crime que poderia ter continuado por mais anos, por mais décadas, até que fosse tarde demais. Para acompanhar novas investigações e denúncias como esta, para conhecer outras histórias que precisam ser contadas, para entender melhor os mecanismos de exploração que ainda persistem em nossa sociedade e para se informar sobre como identificar e denunciar situações semelhantes, siga este canal. E se essa reportagem lhe trouxe reflexões, se este relato o fez questionar a realidade ao seu redor, se esta história o motivou a estar mais atento aos sinais de exploração e abuso, curta este vídeo para que mais pessoas também possam conhecer a verdade por trás das aparências. Porque só quando olhamos para o que preferimos ignorar, só quando enfrentamos as verdades incômodas, só quando reconhecemos que o mal pode estar mais próximo do que imaginamos, é que podemos de fato transformar a realidade. A mudança começa com a consciência, e a consciência começa quando decidimos ver realmente o que está diante dos nossos olhos.